Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Então nós vamos hoje dar continuidade, ao estudo aí do livro, ou melhor, da história de Davi. E aí nós falamos na aula passada sobre primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, que eu me lembro nós paramos naquele bloco que falou de Davi do capítulo 16 ao 31, que é o bloco que nós iniciamos, e aí eu falei do capítulo número 16, onde começa então o relato. Davi, ele aparece no cenário ali, indo levar para os seus irmãos que estão no campo de batalha, e aquele gigante desafiando toda a nação de Israel, aquele que era o combatente, aí dos filisteus, que era um povo que estava na ocasião afligindo aí o povo de Israel. E aí Davi aparece, então, muito jovem, não tinha idade para ir para a guerra, na verdade, mas Davi tinha o que aqueles homens, inclusive, de guerra não tinham. Ele tinha coragem, ele tinha zelo, Davi tinha um gênio, uma personalidade muito forte. Ô Valdir, coisa boa, chegou aí também. Uma personalidade muito forte. Então, ele se dispôs a ir para a guerra, e ele foi, de fato. Então, o capítulo 17 marca a presença de Davi no cenário nacional e mostra seu zelo por Deus e a sua confiança, tá? Então, é o capítulo 17 de 1 Samuel que mostra aí, esse cenário de guerra e Davi se apresentando e sendo conhecido, então, aí no âmbito nacional. Então aqui começa a trajetória de Davi diante da nação de Israel, tá? Até então ele era desconhecido, ele estava, ali fazendo o que ele sempre fez, que era cuidar das ovelhas do seu pai. Então Davi, ele era um pastor mesmo de ofício, tá? Pastor no sentido literal, não como nós conhecemos hoje. O pastor de ovelha cuidava das ovelhas e, como sendo muito jovem, então não tinha idade para ir para a guerra, mas acabou se dispondo. E aí a gente dá continuidade do capítulo 18 até o 31, são os primeiros anos de Davi mesmo. Aqui começa, Davi, olha que coisa interessante. No capítulo 17 nós vimos, 16, 17, onde o Samuel vai até a casa do Jessé, que é o pai de Davi, onde unge ele. Olha que coisa interessante, vale a gente fazer essa observação. No capítulo 16 ele é ungido rei, diante dos seus irmãos da sua casa. Ele é reconhecido pelo profeta e pelos seus familiares ali, pai, mãe e irmãos, mas não sobre a nação. E ele volta a fazer aquilo que ele sempre fez. Então Davi nos ensina também algo muito importante aqui. Ele esperou que Deus o conduzisse nessa caminhada, Deus o conduzisse nessa trajetória de fato levá-lo ao reinado. Davi nunca fez um esforço para fazer de alguma maneira com que esse caminho ele fosse aberto. Davi apenas serviu a Deus. Ele deu continuidade à sua vida, como ele sempre fez, cuidando das ovelhas. A gente depois vê nos Salmos que nesse tempo que ele cuidou das ovelhas, onde ele compôs muitos salmos, o famosíssimo Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquele salmo que a gente conhece de cor e salteado, então vem de todas essas experiências que ele teve no tempo que ele cuidou aí das ovelhas mesmo. Então aqui a gente percebe que ele volta no capítulo 17, ele aparece novamente, mas ali ele não fala, Deus me ungiu, eu tenho a confirmação do reinado sobre Israel, não, ele amava Deus, ele tinha zelo pelo nome de Deus, Davi de fato era uma pessoa honesta, sincera, verdadeira, amava a Deus de todo o seu coração mesmo. Não é à toa que Deus o chama de um homem segundo o meu coração, porque
porque Davi tinha características, virtudes, né, que deve ser encontrada em todos nós. Nós falamos na aula passada, quando ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51, principalmente no 51, a gente vê essa sinceridade de Davi, esse desejo de Davi de Deus, da comunhão com Deus. Ele nunca se prendeu, ele nunca valorizou acima da comunhão com Deus essa questão de fama, de reinado, né? Então fica uma lição para todos nós, que o que vale na vida mesmo, nós como discípulos de Cristo, é a comunhão com Deus. O resto tudo é inferior. Tudo o demais é algo de segundo plano. O que conta na nossa vida é comunhão com Deus. É o desejo, né, intenso de termos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A salvação, ela de fato está acima de qualquer conquista, qualquer posição que a gente possa galgar aqui. Quer dizer, é tudo para nós a salvação, a comunhão com Deus, né? Tudo nessa vida é passageiro. E Davi mostra isso na sua trajetória de vida, né? Então o capítulo 18 ao 31 de 1 Samuel ainda, o livro de 1 Samuel, vai falar sobre esses primeiros anos de Davi, tá? O relacionamento, ele começa então, né? Depois da vitória que ele obtém contra Golias, então ali ele começa a já ter acesso ao palácio do rei, que era Saul, continuava sendo Saul, né? O rei. E ele começa a ter acesso, e aí faz uma amizade com Jonatas, que era filho de Saul, né? Então, teoricamente, seria o sucessor no reinado de Saul, mas Jonatas também, essa amizade de Jonatas e Davi nos ensina também algo muito lindo, né? Que a amizade também é algo muito precioso, é um relacionamento que eles prezam, e o Jonatas humildemente reconhece Davi depois como de fato aquele que é escolhido por Deus para ser rei, embora ele legitimamente fosse o herdeiro do trono, mas pelo contrário, ele nunca se opõe, ele ajuda Davi, ele defende Davi, né? Ele entende, e essa amizade é linda, a gente percebe aí ao longo da história. Mas começa um relacionamento conturbado entre o rei Saul e Davi, aí são observados nesse capítulo, né? Porque o Saul começa a ter inveja de Davi. É bem interessante a gente perceber as características de Saul, que elas são opostas mesmo da Davi, né? Por 2 vezes o Saul tentou matar Davi, olha, numa refeição inclusive dentro do palácio. Ele se esquiva, ele foge, e aí depois começa essa perseguição doida, né, do rei contra o Davi. Então assim, o rei tinha soldados, tinha exército, tinha tudo a seu favor, e Davi começa agora a fugir de cidade em cidade, né? Aí ele se torna inclusive líder de alguns homens amargurados, endividados, homens assim meio complicados. Olha que coisa interessante, o cara quando é líder, né? Tem essa vocação de Deus, onde ele chegar, ele não depende de estruturas, ele não depende de reconhecimentos oficiais, né? Uma pessoa que é líder, ele nasceu para aquilo, no sentido de que ele tinha as características e ele não dependia de nada para liderar ninguém, porque ele era um influenciador por natureza, ele era um líder por natureza, ele tinha essa identidade nele, né? Então ele se junta lá com os homens e ele é líder desses homens. Esses homens futuramente vão ser homens que vão lutar por ele, né? É bem interessante. E aí Saul começa essa perseguição doida. Inclusive o Davi tem uma época que ele vai para a terra dos filisteus, ele fica lá um tempo, mas era um povo que não temia Deus, né? Ele acaba também saindo de lá. E nessa peregrinação de Davi, ou nessa fuga de Davi, o Saul no encalço. Vai atrás, tenta matar por 2 vezes. Quando Saul está com seus homens lá descansando numa noite, né? Eles descansam, estão dormindo, e vai Davi com alguns homens e pega Saul fragilizado. E alguns homens disseram assim: olha Davi, Deus te entregou na tua mão, né? O Saul, mata ele, se quiser a gente mata ele. Davi, é bem interessante, mas a gente vê a grande diferença do caráter entre Saul e Davi. Davi, ele não faz isso, ele entende que não é papel dele destronar o Saul, que ele não foi chamado para isso, que ele não tem autorização de Deus para isso. É por isso que ele diz assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Não é que não é que Saul era alguém aprovado por Deus, pelo contrário, ele foi rejeitado. Lá no capítulo 16, Deus diz para Samuel: já tenho rejeitado ele, né? Então não é que ele era ungido de Deus e aprovado por Deus, é porque
na ótica de Davi, ele não tinha autorização para fazer isso, não era da alçada dele, não pertencia a ele tomar essas decisões. Então a humildade, o caráter de Davi é algo impressionante, né? Se destaca aí, e ainda mais relacionado ou comparado com Saul, que vai se mostrando de fato quem ele era, né? Um invejoso, um ciumento, um cara que amava mais as vantagens pessoais e etc e tal. Então de fato não servia para ser rei do povo de Deus nunca. E aí por 2 vezes o Davi poupa a vida de Saul, e ainda o Davi diz para Saul, né? Diz assim: olha, por 2 vezes Deus me entregou a ti na minha mão e eu não decidi tirar a tua vida, porque é isso, quem vai decidir isso é Deus. Então Deus julga entre mim e ti, né? Muito interessante. E aí Saul lá momentaneamente parece que ele se arrepende, chora um pouquinho, mas ele continua essa perseguição aí, tá? Então, apesar de toda essa perseguição de Saul contra Davi, ele se mostra leal e temente a Deus. É leal a Saul, né, por ser o rei, e ele é temente a Deus, não faz nada que desabone então a sua conduta. Então, aqui é um grande contraste entre Saul e Davi, e aí a gente vê, inclusive a gente extrai esse ensinamento para nós, amados. A gente vê tanto discurso odioso, tanta disputa, né, por território. Parece aqueles cachorros vira-latas, né, que ficam urinando no território para marcar que aquilo é seu, né? Então a gente percebe que tem muitas pessoas equivocadas, líderes religiosos, achando que cada um tem um território demarcado, cada um tem seus projetos pessoais. E Davi nos mostra isso, né? Que aquilo que Deus tem preparado para nós é nosso, e que o reino não pode ser dividido, e que nós não estamos disputando nada com ninguém. Isso é um fato. Nenhum homem, nenhuma mulher de Deus, ninguém que diga que representa o Evangelho deve ter esse sentimento, essa postura de que outra pessoa é um competidor, é uma pessoa que está, na verdade, sendo ameaça para ele. Não, amados, nós somos cooperadores no reino de Deus. Se nós tivéssemos essa visão, né, que Davi tinha, pode ter certeza que a igreja evangélica no Brasil, ela seria muito mais eficaz na propagação do Evangelho. Se nós uníssemos aquilo que nós temos em comum, que é a fé em Cristo, né, que é de fato o projeto do reino de Deus, nós não teríamos então essas disputas, essas divisões, que elas são mesmo de caráter humano, egoísta, é algo que não tem nada a ver com Deus. Deus não tem nada a ver com essa colcha de retalhos que nós temos no nosso Brasil de igrejas evangélicas, embora professem o mesmo Deus, mas parece que cada um tem um Deus particular e um projeto pessoal seu. E é muito difícil, né, a gente encontrar um coração e uma pessoa que tenha essa visão e essa mentalidade de que nós servimos a uma mesma causa, que é a causa do reino de Deus. Então Davi nos traz também esse ensinamento aí, a humildade, a sinceridade e o desejo de fazer a vontade de Deus, e para isso ele não precisa fazer nada contra ninguém, até mesmo com aqueles que Deus reprovou. Então não é papel nosso, não faz parte das nossas atividades nós combatermos contra ninguém, absolutamente contra ninguém. Nós não somos advogados de Deus, defensores do reino de Deus. Nós não temos esse papel, amados. Nosso papel, na verdade, é estar inclusive abençoando quem amaldiçoa, orando por aqueles que maltrata e nos persegue, e estar de fato assim falando bem de quem fala mal da gente. Isso é um desafio absurdo, porque isso vai contra a nossa natureza de querer se defender, né? Ainda mais quando a gente vê diante de nós uma pessoa que talvez, na nossa avaliação humana, sociológica, religiosa, talvez pessoas que tenham mais pecados do que nós, ou que estejam mais equivocados que nós. Então a gente parece que tem a justificativa de ir lá também falar mal, né? A gente não é nosso papel fazer isso, amados. Tá certo? Nosso papel é seguir em frente, fazer a obra de Deus, não perder tempo com essas brigas, não perder tempo com essas rinhas de galo, de briga, né? Não perder tempo
com tudo isso, porque isso suga energia, isso suga o nosso tempo de ensinar a Bíblia, de falar do Evangelho para os pecadores. Então, a rede social tem mostrado assim, algo muito danoso para o reino de Deus, quando a gente vê irmãos se odiando e chamando um de herege e tal, e parece assim que são meninos, né? São meninos na fé, gente imatura, gente que está brigando, parece que pelo brinquedo, né? Que não quer dividir com o outro. Então, mostrei os brinquedos para vocês aqui, parece que cada um é criança birrenta, criança ciumenta, invejosa, e os discípulos de Cristo precisam ser um pouco mais maduros do que isso aí, né? Então aí a gente encerra mais ou menos, amados, o primeiro livro de Samuel, tá certo? Com esse desfecho de Davi e Saul. Saul é morto, né? Ou melhor, ele se mata porque ele é apanhado numa emboscada, então ele não quer que ninguém o mate, ele se lança sobre a espada, ou seja, ele se suicida, o Saul, né? E aí o que acontece? Então um outro filho, porque Jonatas também morre nessa trajetória toda. Jonatas morre, que seria um sucessor imediato. E então Davi, ele é reconhecido como rei em Judá, só na tribo de Judá, tá certo? Só ali em Jerusalém. E ele reina por 7 anos então ali, né? Nós estamos falando do ano 1010, tá certo? Ele reina. Isbosete é outro filho de Saul, que as tribos do norte reconhecem ele como rei, o sucessor de Saul, né? Eles querem perpetuar então a dinastia de Saul aí com Isbosete. E aí Isbosete também é morto, não por Davi, tá certo? Há diversas... continua, né? Continua aí as empreitadas dos jebuseus, eu ia falar fariseus, não é, filisteus, e os outros povos, os moabitas, né? Então todo o povo em redor lá, as brigas continuam. Essa era a configuração histórica da época, né? Ou seja, essas brigas por terras, disputas territoriais de vários povos, né? Então isso está até Davi configurado, e sempre Israel no foco, e sempre Israel apanhando, e sempre Israel sendo escravizado, etc., afrontado, etc. e tal. Mas Davi assume então esse reinado, ele é reconhecido do ano 1010 até 1003, por 7 anos. Morre Isbosete, Davi não concorda com nenhuma dessas mortes, e ele é reconhecido então do ano 1003, né? Ele, depois de 7 anos. Ele é reconhecido então por todo Israel, por toda a nação de Israel, por todas as tribos, como de fato o rei legítimo, né? O rei que assumiu. E repito, ele não fez absolutamente nada para que isso acontecesse, amados, nada. Pelo contrário, ele sempre esteve ali meio que fugindo de tudo isso, né? Mas Deus o conduz, é Deus que vai falar, inclusive, lá na frente, lá está registrado num salmo, inclusive, que Deus diz assim: eu te tirei de trás das malhadas e te coloquei como rei sobre meu povo. Então é Deus que vai conduzindo toda a história de Davi. Tira ele do anonimato e coloca ele como rei de Israel, rei da nação, né? Um dos principais homens de todo o Antigo Testamento, aquele que daria continuidade na sua genealogia à própria família de Jesus, né? E é conhecido como filho de Davi. É um negócio impressionante o que Deus faz com esse rapaz lá, adolescente, né? Na época que foi chamado, e a sua trajetória. Ele reina 40 anos sobre todo Israel, 7 anos sobre Judá e 40 anos, ou seja, 33 anos sobre todo o Israel, somando aí 40 anos. Então, esse primeiro Samuel e o segundo Samuel também, agora que vai falar desses 40 anos de Davi, tá certo? O reinado. Então a gente entra já no segundo livro de Samuel, né? O segundo livro de Samuel cobre a maior parte do reinado de Davi, tá? E a gente entra no segundo livro, então a gente vai fazer aquela introdução que a gente faz em todos os livros, né? Ou seja, quem escreveu, o que escreveu, por que escreveu, e aí se vocês quiserem anotar, tá? Então vamos lá, segundo livro de Samuel, ele cobre então a maior parte do reinado de Davi, né? Quem escreveu? Como o primeiro Samuel, também o segundo é desconhecido. Então vocês podem colocar autor desconhecido ou não identificado, né? O que escreveu, né? A origem da linhagem real de Davi. Então, o que escreveu? Qual é o assunto principal? Qual é o conteúdo principal? É falar sobre a origem da linhagem real de Davi. Onde isso aconteceu, essa história? Em Israel, tá bom? E quando foi? Do período de 1010 a 970, né? Vai diminuindo a contagem aí.
1010 a 970, ou seja, o livro de 2 Samuel vai relatar um período de 40 anos da história, aí no caso do rei Davi. Como o 1 Samuel registrou um período também de 40 anos, né, de 1050 até 1010, o 2 Samuel também vai relatar um período de 40 anos, de 1010 até 970. Aqui são gerações, né? Antigamente uma geração era considerada de 40 em 40 anos, tá? E aí registra então a ascensão, né, de Davi ao trono e suas muitas realizações durante seu reinado de 40 anos. Tanto os pontos fortes como os fracassos de Davi foram registrados para que todos leiam. Olha que coisa interessante. Então, os livros da Bíblia, eles são assim peculiares, eles são de fato diferenciados, porque quando a gente vai ler biografias, relatos, né, de histórias das pessoas, geralmente se conta mais as virtudes, né? Se pontua lá, né? Quando você lê, por exemplo, aquele livro Heróis da Fé, não sei se vocês já leram, não sei se ouviram falar, muito famoso, Heróis da Fé. São a biografia de 21 homens, assim, que realizaram coisas extraordinárias, a partir do século 14 ou 15, se não me falha a memória, mas é isso aí mesmo, 1400, 1500, a partir de lá foram aí surgindo esses homens aí, né? João Hus, Martinho Lutero, John Wycliffe, Jonas Edwards, Charles Finney, enfim, uma penca de homens aí que fizeram coisas extraordinárias, ou Deus através deles fizeram, né? 21 homens aparecem nesse livro aí. É interessante que lá só tá as virtudes, as realizações, né? Parece que esses caras, eles eram melhores do que Paulo, Pedro, João, porque quando você lê o relato, por exemplo, deles, de Pedro, foi resistido na cara, foi dissimulado, né? O Paulo também cometeu lá suas imaturidades, você vê os apóstolos vacilando um monte de momento, um monte de registro. Aí quando você pega o relato desses caras, parece que esses caras foram assim, perfeitos, né? E a Bíblia não faz isso. A Bíblia, de fato, ela registra os acertos e os erros para que fique registrado e para que a gente aprenda com isso também. É muito interessante o que a Bíblia, ela não camufla nada. A Bíblia, ela de fato traz os erros e os acertos justamente para que a gente aprenda com os erros dos outros e não cometa, e para que a gente tenha referência também e imite aí os bons exemplos e os acertos, né? Então a gente tem as duas referências aí, boas e ruins, as ruins para não seguir, lógico, e as boas para que a gente tenha a referência e siga. Então o 2 Samuel registra aí, né, tanto as realizações de Davi quanto os fracassos pessoais, inclusive. E aí eu vou dividir o livro em duas partes aqui, tá bom? Se vocês quiserem anotar para depois estudar um pouco mais a fundo, se quiserem, vamos aqui dividir em duas partes. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 4, essa é a primeira divisão do livro 2 Samuel, capítulo 1 ao 4, que vai falar sobre o governo de Davi em Judá, esse período de 7 anos que eu falei. O 2 Samuel vai detalhar, vai trazer então os acertos e os erros de Davi, quando ele era rei sobre Judá apenas, durante 7 anos. Então isso está do capítulo 1 até o capítulo 4. A outra divisão é do capítulo 5 até o 24, tá bom? Que aí já encerra o livro. Aqui vai relatar a união de Israel por Davi. Então vai destacar isso, né? A união que se tem, todo Israel, como Davi consegue juntar todas as tribos, fazer com que elas fossem de fato um reino, né? E não como na época dos juízes, por exemplo, né? Vocês que estudaram juízes, aquelas divisões que tinham, às vezes uma tribo era fiel, a outra não era, uma caía em idolatria, a outra não era e tal, e quase extinguiram uma lá por causa de um pecado, se uniram contra. Então a gente está falando de um povo só, mas que era fragmentado. Olha só como a gente é bem parecidinho, né? Quer dizer, um povo só, mas cada um na sua tribo, cada um no seu quadrado, como fala aí, tá certo, irmão? Então, basicamente, o livro de 2 Samuel é isso. Eu não vou detalhar muito, porque se vocês fizerem uma leitura, né, simples, isso é muito claro porque são registros históricos. Eu quero aproveitar para introduzir, e aí já trazendo mais comentários, o livro de 1 Crônicas. Porque o livro de 1 Crônicas, enquanto 1 Samuel, 2 Samuel, que vocês sabem, era um livro só, né? Lá nos registros hebraicos, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, todos eles eram um livro só, tá?
Mas é interessante, por exemplo, que o 1º Samuel e o 2º Samuel foi escrito por um profeta. Isso é sabido, isso é reconhecido. É um profeta, não sabe quem foi, mas na ótica de um profeta. Agora, isso foi escrito então nesse período, tá? Os dois, de 1050 até 970. Então nós temos 80 anos aí, né? É um período de 80 anos, os dois livros estavam inseridos nessa época. Mas quando a gente pega o 1º Crônicas, por exemplo, o que o 1º Crônicas vai falar? Sobre o reinado de Davi de 40 anos. Fala, André, mas calma aí, que necessidade há de ter, duas histórias iguais? E aí que a gente, então, vai ver que não são duas histórias iguaizinhas. Primeiro, são duas pessoas diferentes contando a mesma história. Então você tem percepções diferentes, olhares diferentes, você tem alguns detalhes em um que não se encontra em outro. Né? É um profeta escrevendo e vendo a história na perspectiva do profeta, tá certo? É mais ou menos assim, amados. Quando a gente tem um ministério que é a mão de Deus operando na igreja, que a gente considera como o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor, nós temos reações diferentes sobre a mesma situação. Vou dar um exemplo rapidinho, né? Uma ilustração, na verdade, não é nem um exemplo efetivo da vida real, mas é uma ilustração. Então você, por exemplo, você tem numa mesa um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre, né? Doutor ou mestre, ensinador, enfim. E aí você tem lá uma pessoa na mesa e ela de repente está fazendo a refeição e os 5 observando, veja bem. E aí ele pega o copo de suco, né? Toma, quando vai devolver, esbarra no prato e cai. Olha só, né? Cai e derrama tudo. Aí o apóstolo vai ver aquilo lá e vai falar então para esse irmão, olha, não se preocupe, estou vendo aqui que o problema é estrutural. Eu acho que você tem falta de espaço. Nós vamos resolver isso aqui. E aí, na mesma situação, o profeta olha e repreende então esse irmão, dizendo assim, você errou, você pecou, porque você não calculou direito, né? Isso aqui, e isso foi um erro que você fez. Você derramou o copo, e agora? Derramou a água, o suco, o líquido, né? E agora? E o evangelista, ele vai falar o seguinte, olha, não se preocupa não, isso aqui acontece, isso aqui a gente resolve. O evangelho te traz uma notícia boa, que pode ter conserto para isso aqui. E o pastor coloca a mão no ombro dele, fala assim, amigão, conta comigo, estou contigo aqui, se preocupa não, a gente vai resolver essa situação. Aí o mestre olha e fala assim, eu vejo que você teve um erro de cálculo, vou mostrar para você onde que você errou aqui, você não colocou na medida certa de distância, e começa a explicar detalhadamente as coisas. São olhares diferentes, perspectivas diferentes sobre uma mesma situação. Nessa ilustração eu quero dizer isso, quero ensinar isso. Que existe, embora seja o mesmo relato, perspectivas diferentes. Como a gente tem relatos e registros humanos, né, embora sejam inspirados, mas nós temos esses detalhes que isso só enriquece a revelação, irmãos. Isso só nos traz mais enriquecimento de toda esse registro histórico, né? É como eu já falei para vocês antes, o caso dos evangelhos, que são relativamente a mesma história, é a mesma história, mas tem detalhes que um traz e o outro não, perspectivas diferentes e tal, e aquela coisa toda. Então, 1º Crônicas é bem semelhante a isso, é um sacerdote que escreve, e ele escreve lá na década do ano 500, então a gente está falando aqui de meio milênio para frente, né? Depois que o povo foi para o cativeiro babilônico, ficaram escravos lá, então assim, é um registro da mesma história, porém em outro momento histórico, com outro objetivo, né? Então a gente precisa pontuar tudo isso aqui. Tá? Por que mesmo foi escrito? Qual o motivo principal que foi escrito o livro de 1º Crônicas? Para incentivar os judeus exilados na década de 500. Tá? Esse é o motivo principal. Para enfatizar, inclusive, eu anotei aqui, esse livro enfatiza as as realizações de Davi, que fazem, né, os exilados judeus na Babilônia se lembrarem de que Deus prometeu restaurar a monarquia, governada por um descendente de Davi, o 2º rei de Israel. Então a gente vai detalhar algumas coisas aqui. A gente precisa entender o seguinte, o contexto histórico que foi escrito o livro de 1º Crônicas está relatando o mesmo período que nós estudamos em 1º e 2º Samuel, porém 500 anos depois, e o contexto o povo ficou escravizado 70 anos na Babilônia.
Quando eles voltam, então Israel está destruída, devastada. A gente depois vai estudar, olha só, a gente vai estudar 2 Crônicas, de Esdras, Neemias, tá certo? Tudo junto, porque fazem parte do mesmo período. Embora sejam os livros lá na frente, mas o período histórico é o mesmo. Então é por isso que vai parecer que está embolado as coisas, mas não se preocupa não. A gente vai juntar o quebra-cabeça e vocês vão ver que esses livros estudados dessa forma, e não nessa sequência que está na Bíblia, vai ser muito mais esclarecedor do que se a gente estudasse de outra forma, tá? Então o que acontece? Esse povo está voltando para Jerusalém, não tem rei, não tem cidade, não tem nada, a mente, né, de pessoas escravas, e aí então um sacerdote, ele escreve para estimular o povo das promessas, né, que Deus tem e que Deus levantaria sim um governante da linhagem de Davi e que eles poderiam estar tranquilos que apesar dos 70 anos, aparentemente do abandono de Deus sobre aquela nação, né, que Deus não abandonou coisa nenhuma, inclusive o cativeiro babilônico foi uma cura que Deus trouxe para Israel, que nunca mais aquele povo se dobraria a imagem nenhuma. Aquele povo, irmãos, a partir do cativeiro babilônico, até então não. Até lá eles adoravam ainda Baal, Astarote, fizeram bezerro de ouro. Eles ainda eram idólatras, tá certo? Ainda eram influenciados pela idolatria, pelo paganismo em volta. O cativeiro babilônico cura, sara isso. Nunca mais judeu nenhum se dobrou a ninguém, nem a nada, a não ser a Yahvé, a Jeová, ao Senhor, ao Criador, ao Eterno, né? A Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, como a gente conhece. Então, na verdade, assim, foi um tratar de Deus nesses 70 anos de cativeiro, onde Deus tratou essa nação. E aí, mas isso eu estou falando com toda essa compreensão, estudo e relato. Mas aquele povo naquela época não pensava isso, né? 70 anos e eles sofrendo lá e Deus não tinha feito nada, né, na ótica deles, mas agora eles estão retornando, mas sem muita esperança. Então o livro de 1 Crônicas é escrito para que esse povo tivesse a esperança das promessas que Deus tinha feito, e ele traz então todo o relato de Davi. Ele começa, e eu vou dividir 1 Crônicas também em 2 partes, tá? Para a gente estudar aqui, ou para que vocês depois queiram estudar. A primeira parte é do capítulo 1 ao 10, tá? Então 1 Crônicas também vou dividir em 2 partes, do capítulo 1 ao 10, que vai trazer as genealogias. Aquele negócio que a gente gosta pra caramba de estudar, né? Bem interessante a genealogia, né? Fulano, que gerou Cicrano, que gerou Beltrano, né? Uns nomes que a gente nem fala direito. Quando a gente começa a falar os nomes, já está no 3º versículo falando língua estranha. Não é não, Valdir? A gente parece que não vê sentido, né, irmão? Por que tem essa lista enorme de família que não tem nada a ver comigo, uns nomes que eu não me identifico, não sei nem pronunciar? Que sentido tem isso? Mas para eles tinha um sentido, tinha uma importância, melhor dizendo, muito grande, que era de fato mostrar essa linhagem, que eles não perderam a origem, as raízes, e que Deus está conduzindo tudo isso aí, que as promessas de Deus continua firme ao longo dos séculos, ao longo das gerações, né? Então é bem interessante observar isso. Inclusive, em 1 Crônicas, capítulo 3, se não me falha a memória, aliás, capítulo 1, né, verso 13 e 14, que nós descobrimos os nomes dos irmãos de Davi, lembram? Quando a gente estava estudando lá, na aula passada, foi isso, irmã Lenúcia? Lembra? Então olha só, então tem alguma serventia, né? Tem alguma utilidade essas listas, elas vão nos trazer informações importantes. Quando a gente estuda detalhadamente, a gente percebe algumas questões lá. Por exemplo, quando a gente pega Mateus e a gente vê a linhagem de Jesus, a árvore genealógica de Jesus, tem umas informações bem interessantes lá. Ruth está lá, a Raabe está lá, Batseba está lá, né? Então 3 mulheres assim significativas, emblemáticas, né, na história aí de Israel, e tem um motivo por que elas estão lá, e tem um motivo por que cada um está lá. E a gente percebe inclusive que são de gerações em gerações, são 12 gerações, se não me falha a memória, da genealogia de Jesus. E aí Mateus pega de Abraão até José, né? Enquanto Lucas pega de Adão até José, ou Maria, né? Eles pegam fontes diferentes aí, mas tudo é a genealogia de Jesus. Então tem detalhes lá que quando a gente começa a estudar, irmãos, ó, caindo aqui, vocês sabem, né? Linka de novo aí, tá? Daqui um minutinho a gente
vai perder a conexão aqui, vocês entram de novo, aí a gente vai ter mais 15 ou 20 minutos aí, se vocês aguentarem. Então é interessante que, por exemplo, lá o Mateus, ele escreve lá, se não me falha a memória, se eu estiver errado depois vocês me corrigem lá, mas lá, parece que ele não simpatizava muito com a Batseba, né? Porque ele diz assim, olha, e fulano gerou fulano, que era a mulher de Urias, ele nem relata o nome da Batseba lá. Então é bem interessante. São curiosidades. Quando a gente começa a estudar genealogia, a gente percebe que tem sim uma importância, tem sim um ensino, tem algo significativo. Então, capítulo 1 ao capítulo 10 vai falar sobre as genealogias. Capítulo 11 ao 29 vai falar sobre um registro dos atos de Davi. Essa é a segunda divisão do livro para efeito de estudo e pesquisa, tá? 11 ao 29. Maravilha. Então essa segunda divisão, né, para facilitar, aí se vocês quiserem anotar, tá? Traz aí o registro dos atos de Davi, né? Um rei segundo o coração de Deus. É interessante que Crônicas, ele já vem, enquanto que o segundo Samuel, por exemplo, relata, ele traz um relato histórico, né? Ele vai descrevendo, tá, aconteceu isso, ele relata. O primeiro Crônicas, como já diz, já faz uma crônica, já traz mais crítica, né? Ou seja, no sentido crítico de avaliação, de detalhes, ele já quase que comenta algumas questões, alguns atos, modifica algumas coisas, porque nós estamos falando de 500 anos depois do primeiro relato, então claro que tem esse acréscimo, né? Por exemplo, amados, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, eu não separei exatamente o texto, tá? Vou ver se eu consigo pescar aqui, só para dar esse exemplo para vocês. Quando Davi vai enumerar aí o povo, né? Vai enumerar o povo em 2 Samuel capítulo 24, se vocês quiserem abrir aí, tá? 2 Samuel capítulo de número 24, a gente percebe aqui, deixa eu ver se eu pesco aqui depois do capítulo 24 de Samuel, 2 Samuel, e a gente faz um paralelo com o mesmo relato, o mesmo registro, melhor dizendo, tá? Contando a mesma história, né? É o mesmo fato, só olha como tem uma alteração aqui interessante. Então, 2 Samuel, se vocês puderem deixar aberto 2 Samuel, e aí põe o dedinho aí para marcar, e vamos lá para 1 Crônicas 27, deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Crônicas capítulo 27, né? A gente já vê o mesmo fato, porém, outra pessoa que está narrando aqui. Deixa eu ver se eu acho, tá, Matos? Acabei não separando exatamente essa passagem, né? Caso eu não ache, eu vou narrar para vocês, tá? Mas seria muito bom a gente achar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Então, alguém tá aberto aí já, né? Eu pedi para ler. Bom, enfim, pode ler, quem conseguir aí, o capítulo 24, só o verso de número 1 mesmo, tá? 24 e 1. E aí depois eu repito aqui para os irmãos. Alguém pode abrir o microfone e pode ler se quiser. 2 Samuel, capítulo de número 24. Ninguém quer ler? Se não quiser, tudo bem. Eu leio. Sim, André. Tá, vai lá. Isso, olha que coisa. Isso, obrigado, Varão. Então, ó, capítulo 24 de 2 Samuel e capítulo 21 de 1 Crônicas. Só para eu dar um exemplo, entre outros, né, para que vocês entendam, que acréscimo que houveram, né, nesses dois relatos, e não são de fato exatamente iguais, tá? Então, enquanto o 2 Samuel capítulo 24 diz que o Senhor, né, que fez, aí a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou Davi, ou seja, o relato diz aqui que Deus incitou Davi contra eles, né? Olha que coisa interessante. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou Davi contra eles, dizendo, vai, numera Israel e a Judá. Então o relato de 2 Samuel dá a entender que Deus que fez com que Davi fizesse isso, enumerasse o povo,
E aí Deus, inclusive, aqui pesa a mão. Então, calma aí, como que pode ser? Deus vai lá, manda Davi fazer alguma coisa, Davi faz e aí Deus vai e castiga. É um negócio sem sentido, não é, amados? Mas por que que o relato traz essa ideia de que Deus que levou Davi a fazer isso? Porque eles entendiam, nessa época aqui, a compreensão que eles tinham era que Deus que era responsável por tudo, tanto pelo bem quanto o mal. Deus fazia o bem para as pessoas, mas Deus também trazia o castigo e fazia o mal. O exemplo que a gente tem é Jó, quando Jó diz assim: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente sabe que não foi Deus que tirou, né, de Jó a família, os filhos lá, melhor dizendo, os bens, a saúde e tudo mais. Ali a gente vê claramente que foi Satanás, mas eles não tinham essa compreensão. A gente está falando de Jó, que está lá, historicamente, do ladinho de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, né? E a gente percebe aqui que passou-se 500 anos, eles tiveram contato com o povo babilônico, com os povos pagãos, e eles, inclusive, tiveram esse acréscimo de informação, que havia sim Satanás, que havia demônios, que haviam espíritos contrários, né, aos seres humanos e a Deus. Então, 1 Crônicas 21, olha só, é a mesma, contando o mesmo fato, tá? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Veja só, capítulo 21 de 1 Crônicas. Então aqui eles já, foi Satanás que fez aquilo. Satanás que tentou Davi, que incitou Davi, que estimulou Davi. Porque não era um ato que provinha de Deus, e sim de Satanás. Eles identificaram, né, Valdir? Não, eles identificaram aqui, na verdade, qual foi a origem do ato de Davi, né? A origem não foi Deus, foi o diabo, né? Que tentou Davi. Lógico, a responsabilidade é de Davi, porque foi ele que fez aquilo. Ele que deu ouvidos ao diabo, como também foi o caso do casal, do Adão lá, né? Então, Satanás, ele propôs, e o povo caiu na lábia, caiu na conversa. Mas, em última instância, é sempre Satanás que é o incentivador do pecado, né? É aquele que dá um empurrão, aquele que tenta, aquele que instiga. Agora, é claro que a responsabilidade é sempre do homem de estar dando ouvido para o diabo, vazão para o diabo, ou dando, na verdade, assim, deixando, né, o diabo potencializar o pecado que está em nós. Então, há uma parceria aí no pecado entre o diabo e o homem, né? Né? Os dois são culpados. É claro que, em última instância, é sempre o homem que será responsabilizado pelos seus atos, né? Mas há uma parceria, né? O homem quer e o diabo apresenta as oportunidades. Mais ou menos assim, né? Junta a fome com a vontade de comer. É o pecador e o outro dizendo aqui, eu te ajudo a pecar. Então, assim, tem essa parceria maligna, essa parceria pecaminosa, né, entre Satanás e os pecadores, ou entre nós, né, irmão, velho homem. Então, mas deu para entender a questão de que um relato, ele de fato é mais crítico, um relato, ele traz a história, mas já quase que comentando e acrescentando algumas coisas, né, e isso enriquece, como eu disse, a revelação. Tá? Então, só esse detalhe aqui que eu acho que é uma coisa que vai contribuir para a nossa compreensão. E aí a gente percebe, então, que o primeiro livro de Samuel, né, apresentou Davi como um jovem oficial, tá, talentoso, membro da família de Saul e perseguido pelo seu exército. Né? O primeiro livro de Samuel. O segundo livro de Samuel, ele, como o primeiro, né, o segundo livro de Samuel e o primeiro livro das Crônicas, apresenta Davi já maduro, que sob a autoridade de Deus governa como rei de Israel. Então atribui-se a Davi grandes realizações, estou falando dos relatos em 1 Crônicas, né? Não somente seu gênio, né? Mas o seu compromisso com o Senhor é que faz com que ele realize tudo que ele realizou, tá certo? Na verdade, as realizações de Davi foram, assim, espetaculares, coisas fantásticas, né? Durante as 4 décadas de governo, Davi fez o povo deixar de ser uma coalizão indefinida, ou seja, um bocado de tribuzinhas lá, né, para ser uma forte monarquia centralizada. Então, Davi que organiza tudo isso. É Davi quem une as tribos, né? Até Saul o negócio era dividido, que veio lá dos juízes, era fragmentado. Davi vem e une. Davi, ele estrutura uma nação.
Davi é quem organiza os turnos de sacerdotes, está no capítulo de número 25 de 1 Crônicas, se não me falha a memória, se vocês puderem conferir aí. Inclusive tem uma lista lá enorme, vocês vão ver lá. 24 turnos, né? É Davi quem cria a questão da adoração em Israel. Olha que coisa interessante, olha como que Davi estrutura toda uma nação em muitos sentidos. Político, né? Religioso, por assim dizer, bélico, né? Também na questão da adoração, ele de fato, irmãos, ele cria uma estrutura, ele forma uma identidade de Israel. É capítulo 25 que vai trazendo os turnos lá? De 1 Crônicas, é isso, né, Valdir, André? Isso, né, mano? Isso, então, lá, olha que coisa interessante, por essa lista aí, por esse turno que ele organiza, a gente descobre, inclusive, qual o período que Jesus nasceu, amados. Quando a gente vai investigar. Por quê? Porque quando Zacarias, lá no Novo Testamento, ele entra, ele cumprindo o seu turno, tem a visão do anjo Gabriel, que vai anunciar o nascimento de João Batista, né, filho de Zacarias, e aí, que é o primo de Jesus. É a partir dessa referência aí de 1 Crônicas 25 que a gente descobre quando Jesus nasceu. Porque a gente pega, é uma investigação aí, né? O negócio é minucioso. A gente pega o João Batista, que era primo de Jesus, que era 6 vezes mais velho do que Jesus, então a partir dessa data a gente chega na data que Jesus nasceu, aproximadamente, que não tem nada a ver com dezembro, tá? 25 de dezembro. Isso é puramente comercial. Deve ter sido lá mais ou menos entre dia 15 de setembro e 15 de outubro. Aproximadamente, alguns concordam com isso, mas é por essa referência. Então, Davi, ele organiza toda uma estrutura de adoração. Davi é quem centraliza Jerusalém como lugar de adoração. Davi é quem institui Jerusalém, né, como sendo de fato o centro da adoração, e ele toma essa terra dos jebuseus. E ali, inclusive, Jerusalém é conhecida como cidade de Davi. No Novo Testamento